Fala, galera do Backstage, seja muito bem-vindo a mais um Visão Backstage Talks, o podcast aqui do Visão Backstage. Hoje a gente tem a honra de receber um cara que é uma referência na área do áudio, que é o Humberto Dantas. Ele é produtor musical, engenheiro de áudio, já trabalhou com muitos grandes artistas e viajou o Brasil afora aí com grandes bandas, principalmente no meio cristão, mas no meio secular também. E nesse episódio aqui ele vai compartilhar um pouco da sua experiência, né? Contar um pouco da sua história e falar bastante conteúdo aí sobre mixagem de áudio, sobre como você pode ser um melhor operador de áudio na sua igreja, seja como voluntário ou profissional. Então fica aí porque esse episódio está muito legal. Humberto, queria te agradecer então por ter aceitado o convite e estar aqui para bater esse papo com a gente aqui no nosso podcast. Tamo junto, cara. Prazer estar com vocês aí. Tô vendo que você convidou uma galera do bem aí. Prazer e me sinto honrado de estar no meio dessa galera aí. Legal, uma honra ter você aqui. E eu queria que você, para a gente começar aqui, queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouco, fizesse um recorte da sua vida hoje, né? Quem é Humberto Dantas hoje, onde você está trabalhando, o que você está fazendo, né? Para dar um panorama geral para a galera aí. Beleza. Meu nome é Humberto Dantas. Cara, eu trabalho com áudio desde sempre. Às vezes as pessoas me perguntam: você trabalha com áudio desde quando? Desde sempre. Nunca trabalhei com nada diferente disso. Atuo dentro do mercado de igrejas. Trabalho para várias igrejas, atendo vários ministérios diferentes. Já trabalhei com bandas durante muito tempo. Hoje eu trabalho menos com bandas e mais com igrejas mesmo. Dentro desse mercado, né, de igrejas, eu trabalho mais com igrejas e ministérios, mas também trabalho com alguns artistas do meio secular. Faço bastante show em Sesc, casas de cultura, com música brasileira, música instrumental. E trabalho tanto na parte do ao vivo, de artístico, né, e com as igrejas, mas também trabalho com estúdio, inclusive aqui é o nosso escritório. Eu tenho um estúdio tanto de música quanto de... agora, atualmente, eu tenho feito bastante coisa com audiolivros. A gente está gravando um áudio da Bíblia aqui no estúdio, então tem várias frentes dentro do áudio. Eu trabalho em várias frentes diferentes aí. Legal. E assim, você, como você falou, você sempre trabalhou com áudio, né? Você já tem uma longa trajetória aí no áudio. Mas como que você foi parar no áudio, né? De onde que surgiu? Você não trabalhou com outra coisa, mas por que foi parar no áudio? Cara, eu sou filho de pastor, tava na igreja desde sempre, nasci na igreja, e eu sempre gostei muito de música, assim, música no geral. Eu sempre ouvi muita música e comecei tocando, porque na igreja, você vive lá na igreja, você acaba tendo contato com bastante contato com instrumentos, né, com as bandas e tal, e acabava que eu era meio que o mascote das bandas lá. E aí eu sempre gostei muito de música, mas sempre fui meio nerd, assim, fuçador de equipamento, de gostar de abrir equipamento. Minha mãe conta que eu ficava desmontando abajur, desmontando o rádio relógio lá de casa, bem moleque. E aí acaba que o áudio ele junta essas duas coisas, né? Tanto a parte da tecnologia quanto a parte da música, e acabei indo pra isso por, sei lá, meio que foi bem natural, assim, eu ir pra parte do áudio. Mas você Não foi chegou a tocar nada... algum instrumento? Eu toco alguns instrumentos, eu tive aula quando bem moleque, assim, bem criança mesmo. Eu comecei com flauta doce, aí depois tive aula de piano, depois fui pro violão, e aí o violão meio que me estabeleci, assim, como instrumento que eu mais gostei, mais me identifiquei. Depois, com isso tinha uns 10 anos, mais ou menos, e aí depois de um tempo, eu acabei ganhando uma guitarra dos meus pais. Com 15 anos eu ganhei uma guitarra e curti bastante também. E aí fui estudando um pouco de guitarra, mas assim, eu nunca fui um exímio músico, tocador, assim. No estúdio, eu brinco que no estúdio eu toco tudo, ao vivo eu não toco nada, né? Porque Uhum. no estúdio eu posso editar, posso parar, voltar, mas ao vivo é mais complicado.
E aí acabou que eu toquei um pouco, assim, de tudo, e toco um pouco de tudo, mas a minha parte, o que eu gosto mesmo é a manipulação do som na pós-produção e no ao vivo também, e não tanto a parte de tocar. Eu não sou um baita músico, nem curto, nem estudo tanto pra isso também. Uhum. Você hoje você tem atuado mais, né, principalmente na questão de como você falou, você atua em shows, né, assim, no meio, digamos, secular, né, e Uhum. dentro de igrejas também. E dentro de estúdio também. No estúdio você faz parte de produção musical mesmo? Exato, é. No estúdio, na verdade, tem algumas, de tudo um pouco, literalmente, assim. Eu faço a parte de produção musical, eu faço a parte técnica também, de gravação, mixagem, masterização, edição e tal. Eh, mas, por exemplo, atualmente, o projeto que eu tô focado é na gravação de áudio para livros, né. Então, eu tenho feito bastante gravação de narração. Não é uma parte tão musical, artística, mas ela envolve toda essa parte do áudio, da manipulação do som, edição, pós-produção, né. Então, eu faço bastante isso. A maior parte do tempo eu passo em estúdio. É que a galera acha que sempre que a galera vê meu Instagram, minhas paradas, acha que eu, tipo assim, eu vivo na estrada, porque Uhum. eu posto mais isso. Eu quase não posto a respeito de estúdio, porque eu acho que é um conteúdo mais monótono, a galera talvez não vai engajar tanto, e quando eu tô na estrada eu acabo postando mais. E aí o pessoal acha que, tipo assim, eu só faço isso, mas na verdade, se eu fosse dividir, assim, 80% eu tô em estúdio e os outros 20 eu tô na estrada com banda, atendendo as igrejas, né. Na parte As igrejas eu atendo bastante a respeito, fazendo projetos das igrejas, projetos de áudio, né, eh atendendo as bandas, criando templates de mixagem para as bandas, para as lives e tal, né. Então, hoje a divisão do meu tempo é mais ou menos essa: 80% no estúdio, 70% no estúdio, 30% na estrada, assim, mais ou menos isso. Entendi. São cenários bem diferentes, né? Quando você está no estúdio, quando você está num show, né? Mixando uma banda que está num palco, né? Fazendo, ou até como você falou, criando um template para live. Você tem essa visão abrangente de todos esses lugares, né? Desses lugares diferentes na questão da mixagem, quais são as principais diferenças, né, quando você está fazendo uma mixagem, por exemplo, num estúdio ou num palco, ou numa live, né, quais são as diferenças e o que é igual, né, nesses cenários diferentes? Tá, legal. É, dentro da minha carreira, assim, eu já percebi que existem ondas, assim, que acontecem, né, tem seções de ondas que acontecem. Então, tem vezes que eu tô bastante na estrada com banda, tem vezes que eu tô internado no estúdio gravando bandas, tem vezes que eu tô no estúdio fazendo outro tipo de conteúdo, igual eu tô agora, tem vezes que eu tô focado bastante nas igrejas. Eh, então eu tenho um pouco desse universo, desse leque mais aberto, assim, dentro do áudio, de atuação, mas que nem eu te falei, tem momentos que eu foco em uma coisa, tem momentos que eu foco em outra coisa. Quando eu tô focado em estúdio pra gravação de bandas, principalmente, o que a galera mais conhece, assim, que é o worship, que é a música que a galera toca nas igrejas, né, eh eh, e esse talvez eu possa fazer um comparativo, melhor usando esse exemplo do worship. Quando eu tô, gravando bandas no estúdio, eu f e eu tô fazendo ao vivo, as diferenças não são tão grandes assim, tá. Inclusive, ultimamente eu tenho, eu tenho feito experiências usando praticamente as mesmas ferramentas, os plugins, os templates que eu tenho feito dentro do estúdio para mixar PA, para mixar ao vivo, né. Então plugin, eu tô usando muito plugin ao vivo ultimamente, eu tô fazendo a mesma cadeia de compressão, falando agora um pouco mais de áudio de forma mais técnica, a mesma cadeia de compressão que eu tenho feito, que eu fazia no estúdio, eu tenho feito também no ao vivo, então não foge tanto assim
é, não é tão diferente, não são tão diferentes as duas realidades, né? É, na minha opinião, a principal dificuldade, a principal diferença e dificuldade ao mesmo tempo do ao vivo é a limitação de ferramentas. E durante muito tempo isso foi o que determinou, o que determinava a qualidade do áudio no ao vivo era quantas ferramentas você tem à sua mão, né? Então, durante muito tempo, a gente só tinha uma mesa de som ali, mesmo que digital, mas os recursos que ela tinha, que ela disponibilizava. Hoje em dia, a gente consegue expandir esses recursos com o uso de plugins, usando um computador para processar todos esses plugins, né? Fazendo idas e vindas para o computador de forma digital. E aí, com isso, a gente expandiu demais a capacidade de processamento daquele equipamento específico que a gente tem à mão, né? Então, hoje é muito mais. É, eu diria que é mais fácil a gente tirar um bom som na estrada, porque a gente já tem esse background dos equipamentos que a gente usa no estúdio na nossa mão na estrada, né? Então, essa, na minha opinião, é a principal diferença. Quanto mais recursos você tem na estrada, mais próximo vai ser do que você tem no estúdio. Porque no estúdio você tem recursos praticamente infinitos ali, de, usando plugins, microfones diferentes, para amplificadores diferentes. E na estrada não é bem assim, né? Na estrada você tem uma limitação, às vezes, muito grande de ferramentas que você tem disponíveis ali para usar, né? Então, Uhum, acho que, na minha opinião, essa é a principal diferença. entendi. E no que você tem vivido hoje, você tem viajado, mas quando você viaja, você tem como que é? Vocês levam estrutura de backline? Como que funciona essa parte? Depende muito, depende da banda, depende do evento, depende. Cara, cada evento é uma coisa muito louca, assim. E é engraçado, porque eu só posto as coisas, eu acabo postando as coisas mais relevantes, assim, maiores, mas, cara, a estrada, ela é uma caixinha de surpresas, né? A gente tenta fazer uma pré-produção, que é entrar em contato com os lugares, as igrejas, os teatros, mas nem sempre isso acaba sendo tão assertivo, não funciona 100% do tempo, mas quando dá para levar, eu levo. Assim, se eu tenho a possibilidade de levar, eu vou levar o máximo de equipamento que eu puder. Para garantir a qualidade e também pela familiaridade que eu tenho com o equipamento, né? Então, às vezes, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um congresso. E aí a gente vai fazer um congresso numa igreja X, em Manaus, por exemplo. Manaus não tem bons equipamentos? Não, muito pelo contrário. Eles têm excelentes equipamentos. Só que não necessariamente eu vou ter familiaridade com os equipamentos que tem lá. E eu prefiro usar os equipamentos que eu costumo usar, que eu uso mais, para conseguir atingir o resultado que eu quero de forma mais rápida. Uhum, Porque, na real, assim, a, a maioria dos eventos, se não todos, eu tenho uma limitação de tempo muito grande. Então eu vou chegar no lugar, eu já vou começar a levantar som. Eu não tenho tempo para aquele tempo necessário para me familiarizar com o equipamento, para entender os recursos daquela mesa, por exemplo, ou daquele microfone específico. Então eu prefiro levar o máximo de coisa que eu puder. Então eu chegou, principalmente montou e operou, né? Não dá tempo de exatamente. pensar muito. E se eu tenho, assim, beleza, vai ter uma Yamaha CL5, por exemplo, uma mesa X. Se eu tenho essa informação antes, aí eu vou criar uma cena, pelo menos uma cena, uma ideia de cena, eh, baseada no meu input list, né, na lista de canais que eu vou ter naquele evento, para ser um ponto de partida para perder menos tempo lá na hora do congresso, do evento, enfim. Então, se eu crio uma cena com os nomes, com um template meio básico, com os nomes, com alguns filtros, alguma coisa ali aplicada, alguns inserts do meu computador,
eu já ganho ali umas 2, 3 horas, dependendo do evento, que é um tempo valiosíssimo na estrada, que é o tempo que a gente não tem na estrada, né? Uhum. Então, eu prefiro levar o máximo de equipamento, se eu puder levar tudo, ou se eu puder escolher 100% dos equipamentos que eu vou usar, eu acabo fazendo isso, mas é muito raro isso acontecer, porque isso depende da grana que o congresso tem, isso depende da disponibilidade de equipamentos para eu levar, então é um monte de coisa, mas respondendo a sua pergunta, eu tento levar o máximo de equipamentos. Mas se não tem como levar, eu tento garantir que no local vai ter os equipamentos que eu costumo usar, né? Que Entendi. não são os Eu, melhores equipamentos, mas são os equipamentos que eu tenho sim, mais familiaridade, né? sim, já conhece, né? Já sabe como funciona. Exato. E hoje você tem viajado mais fixo com alguma banda, algum artista específico? Não sei se você tem viajado com o pessoal do Dunamis Music, como que tá essa questão aí? Sim. O Dunamis Music, eles têm um técnico que é fixo deles, que é o Lucas Tebas. É Lucas, né, o nome dele? Lucas Grigoleto. É, o Tebas. É que a gente chama só de Tebas. Sim. O Tebas é o cara que viaja com o Dunamis e ele, quando tem agendas, as agendas que o Dunamis faz normalmente é ele que viaja. Eu acabo indo em algumas agendas específicas. Então, eles fazem algumas vezes por ano, eles fazem algumas turnês que são planejadas por eles. E aí nessas turnês eu geralmente vou em uma apresentação ou outra. E quando é fora eu costumo ir também, porque não é só a banda que toca, mas também tem as agendas de pregação, tem uma série de outras coisas que acontecem e que eles acabam preferindo eu ir, assim, por conta do tempo de jornada que a gente já tem junto, né, de caminhada. E aí, fora o Dunamis, dentro da igreja só com eles que eu viajo, assim, entre aspas, fixo, né? Que na verdade quem viaja mais é o Tebas, mas eu acabo indo nessas agendas. Aí tem alguma coisa ou outra de congressos específicos que o pessoal acaba me chamando, que eu vejo de acordo com a minha disponibilidade, mas tem alguns artistas do meio secular que eu acompanho de forma um pouco mais fixa. É, o artista que eu mais acompanho, assim, fixamente falando, é a Vanessa Moreno, é uma cantora de música brasileira, excelente, se vocês nunca ouviram, recomendo, é muito bom. O show dela é incrível, é muito bonito mesmo, e eu tenho a sorte, o prazer de acompanhar ela. Tem alguns shows que eu faço com o Danny Black, que é um outro artista de música brasileira, assim, e geralmente ele acaba me chamando, e aí também depende da minha disponibilidade, porque às vezes eles acabam recebendo os convites meio em cima da data, assim, aí às vezes eu não consigo ir, ou enfim. Tem uma outra artista que eu costumo acompanhar, que é a Fabiana Cosa, também de música brasileira, samba, ops, perdão, de samba, de alguns de música brasileira, assim, no geral. E acho que os mais recorrentes são esses. E aí eu acabo sendo chamado para vários projetos pontuais, né? Porque dentro de música brasileira, assim, principalmente Sesc, acaba que existem vários projetos que são escritos para ter duas, três apresentações e só. E aí eu acabo fazendo bastante desses projetos por conta da familiaridade que eu tenho com o network que eu tenho com os produtores musicais que acabam escrevendo esses shows e tal. Entendi. Então, é isso. Você atua com dois segmentos bem diferentes, né? Que é a música brasileira, ali, MPB, e o worship, né? Tipo, É, são sonoridades bem diferentes, né? na real, assim, cara, o worship, o que foi, enfim, as coisas que Deus faz, né? Mas eu, durante muito tempo, eu acompanhei, quando começou a estourar a carreira ali do Juliano Som, no Livres, Uhum. o Rica, que é o produtor do Juliano, ele acabou me chamando pra fazer parte da caminhada deles lá na época, 2009, 2010. E aí, querendo ou não, e que bom que a gente tá registrando isso aqui,
Porque o Livres, na real, eles foram. Eu considero eles como pais do worship aqui no Brasil, né? Porque antes deles, não tinha ninguém que fazia esse tipo de som com duas guitarras, batera com uma afinação de caixa um pouco mais baixa, VS. Cara, quem usava VS em 2010, tá ligado? Na época era Tipo, bem 4 diferente, canais né? de VS, isso não existia na época. Era um caos, mas, mas a gente acabou fazendo história. E aí, por conta disso, eu acho, por conta de eu ser o técnico do Livres e eu produzir conteúdo nessa época para Instagram, YouTube, Facebook na época, acabou que as bandas que tocam que fazem parte desse segmento acabaram me chamando para para acompanhar essa galera na estrada. E, e também, graças a Deus, algumas bandas mais relevantes que eu acabei fazendo, que são desse segmento, acabaram me chamando para eu ir acompanhar eles. Só que não foi nada assim que eu planejei, que eu almejei, tá ligado? Sendo bem sincero, assim, eu sempre gostei muito de música brasileira. Aí sim, o que eu sempre almejei, assim, trabalhar, cara, trabalhar com artistas de música brasileira. Eu sempre gostei muito eu sempre consumi muito esse conteúdo e sempre admirei bastante, tipo, o primeiro show grande que eu fui na minha vida, assim, que eu falei: "Caraca, mano, eu quero ser técnico de som", foi o show do Djavan. Não foi Hum, nenhum show de um artista gospel, tá ligado? E, enfim, eu sempre gostei muito de música brasileira, porque eu gosto da sonoridade, eu gosto do ritmo, eu gosto de tudo da música brazuca, assim. E aí, eu acabei indo pro worship por uma, sei lá, porque Deus escreveu desse jeito e eu acabei indo, né? Eu gosto muito de rock também. Isso acaba que me ajuda, me capacita para conseguir atingir bons resultados dentro desse meio, né, do rock and roll. Mas não foi nada que eu planejei, assim. Não foi nada que eu fiquei, cara, você é um técnico de worship. Mesmo porque quando eu comecei não existia esse é, negócio. nem Era existia. rock, tá ligado? Os caras falavam, rock britânico. Tipo, não tinha essa nomenclatura na época, enfim. Mas acabou que as coisas foram andando para esse lado e eu fui também me julgando e conhecendo gente. E a coisa que eu acho que mais me encanta nesse rolê é justamente que eu vou conhecendo um monte de gente. Eu sou um cara que gosta de conversar pra caramba e eu acabo que na estrada eu vou conhecendo as pessoas, vou me conectando com elas, elas vão me chamando para outros projetos e aí a coisa foi indo, tá ligado? Legal. E aí, eu queria que você comentasse, falasse um pouco sobre a DunamsCon, né, que aconteceu agora faz pouco tempo. Inclusive, Sim, hoje, né, o dia que a gente está gravando, eu vi que você soltou um vídeo lá no seu YouTube, né, mostrando sim, o backstage ali, né, mostrando a estrutura de áudio, né. Eu assisti, né, hoje, o dia que a gente está gravando, né. aham. E, assim, estrutura absurda, né, que vocês tiveram ali. Eu acho que foi a maior, né, até agora, a maior Foi a conferência maior Dunamis até até agora, agora, né. né. Como que foi? Porque eu acho que você participa desde a pré-produção, né? Acho que você que é o responsável pela parte de áudio, né? Queria que você contasse Sim. um pouco como foi essa experiência, assim, partindo ali da pré-produção, né? Como foi pensar em todo esse projeto, toda essa estrutura, né? Com 3 palcos, né? Tinha os dois Uhum. laterais ali funcionando também. Como que foi trabalhar nisso? Cara, trabalhar com Dunamis é sempre um prazer enorme, assim, porque eu falo que a gente vibra na mesma frequência, assim, porque eu faço conferências desde 2010. A primeira conferência que eu fiz foi em 2010, com o Livres, inclusive a primeira conferência do Livres que teve foi lá no Bola da Clélia, foi em 2010, eu que estava lá como responsável, foi também um caos, eu não sabia nada, foi tipo cair de paraquedas. O Rica, que é o produtor, ele é maluco, ele é doido, ele simplesmente me colocou lá, e eu não sabia nem o que era Rider, eu não sabia a ideia dos microfones, mas foi irado, foi incrível, foi uma experiência animal. Leland tocou, Nívia Soares tocou, foi tipo doideira. E aí, essa conferência foi uma parada realmente transformadora pra mim, assim, que foi a primeira vez que eu peguei um show grande, tipo uma parada grande, assim, pra fazer, com PA grande, com gente.
fazendo a mesma coisa ali, todo mundo em prol do mesmo resultado. E aí acabou, que nem eu falei, foi caótico, deu muita coisa errada, deu muito problema, muito, tô falando tipo de muitos, assim. Se fosse hoje, eu acho que eu desistiria, mas naquela época eu tinha ainda uma saúde mental um pouco mais, que eu me desafiava mais, assim. E aí acabou, e eu falei: "Cara, ano que vem vai ter outra, e precisa ser melhor do que foi esse ano". E aí eu vivo desse jeito desde então, tá ligado? Cara, foi legal? Foi legal, foi incrível, foi incrível. As pessoas foram tocadas? Foram tocadas, mas tem algo a melhorar. E com vários eu tive várias experiências com diversos produtores e diversos ministérios, que a galera acaba se contentando muito com o que aconteceu ali. E tipo, beleza, legal, rolou, foi bonito, mas na minha opinião sempre vai ter alguma coisa pra melhorar. Eu sempre fico com essa, inquietude, tá ligado? É um bichinho que me mordeu e que tipo assim, cara, legal, foi da hora, vamos curtir que foi massa, mas podemos melhorar. Tem algo a melhorar. Isso porque antes de eu começar a viajar e tal, né? Depois que eu viajei, que eu comecei a ir pra fora, que eu comecei a ter a realidade do que a galera faz lá, aí isso piorou 1000 vezes, tá ligado? Porque aí eu consigo sacar a distância que existe do que a gente faz aqui comumente pro que a galera faz lá comumente. E e acaba que o Dunamis deu a gente entrou numa sinergia muito grande, porque eles também pensam dessa forma. Eles também pensam, tipo: "Cara, a gente foi legal, foi da hora, mas a gente ano que vem tem que ser melhor. Então, a próxima a gente tem que corrigir os erros que a gente cometeu e, eh, mirar em outros acertos, né. Melhor e maior ainda, né? Que daí Melhor e dificulta maior". mais ainda. É. Isso é muito coisa do Theo, cara. O Teófilo, ele tem essa, ele acaba te inspirando e te instigando a fazer mais, tá ligado? Uhum. Se ele tá do seu lado, você acaba que é inevitável você não se sentir desse jeito, tá ligado? Então, dito isso, é um prazer muito grande eu estar junto com o Dunamis, porque a gente tá a gente vibra desse mesmo jeito, nessa mesma frequência. E aí essa conferência, ela foi maior, ela foi no mesmo espaço do que foi ano passado, que já foi bem desafiador, porque era um espaço enorme. A conferência anterior à do ano passado tinham 8.000 pessoas. A gente deu um pulo de 8 para 12.000 pessoas. E de um ano para o outro, isso é muita coisa, na minha opinião, assim. É um salto muito grande. E o tamanho do espaço também era enorme. E ano passado, a gente acabou cometendo vários erros. Eu cometi vários erros na parte de áudio. E aí eu quis tentar corrigir esses erros esse ano, né? E foi muito legal, cara, porque, óbvio, vários erros aconteceram esse ano, mas os erros do ano passado, eu acho que a gente acertou muita coisa que a gente tinha feito. Foi uma experiência muito legal. O time que, assim, highlight foi o time que a gente acabou montando e que, na verdade, foi o resultado de várias outras conferências que a gente fez anteriormente. O Tebas, que eu falei que é o cara que acompanha o Dunamis, ele fez o, ele fez o palco, a partir dos monitores e a coordenação de palco ali, e foi muito legal. E é muito importante você ter pessoas que caminham junto há um bom tempo, porque num caso de um evento como esse, quem já teve a oportunidade de estar num evento como esse sabe que é estressante. É um ambiente estressante. É um ambiente porque é tudo grande, a responsabilidade é enorme, então é um ambiente que é estressante. E se você tem pessoas que já têm sinergia, fora desse ambiente, né, que já caminham juntos fora desse ambiente, facilita demais a comunicação e como você vai lidar com esse estresse ali na hora.
E o Tebas, ele já viaja com a galera do Dunamis, ele já conhece muito bem a galera e, e foi peça-chave ali para dar tudo certo e principalmente o palco, que é um ambiente extremamente caótico numa conferência como essa, então é mais ainda. Se na sua igreja já é, imagina uma conferência enorme, né? E E com aí, bandas diferentes também, né? Tinha com outras várias bandas rolando. bandas, exato, várias bandas, vários pregadores, lidar ali com a atenção das pessoas que estão no palco ali para assistir, porque tem muita gente que vai acabar indo assistir, entre aspas, ali do palco. Então ele mandou super bem nisso. E a gente, várias outras pessoas que compuseram o time, que estavam ali junto com a gente, que são pessoas que caminham junto com o Dunamis, que já tem uma trajetória ali com o pessoal que tá tocando esse barco ali. Então foi uma experiência muito boa, cara. A gente, assim, equipamento, é, a galera dá muita ênfase para equipamento, na minha opinião. E equipamento, cara, se você tem dinheiro e você contrata uma empresa, eles vão colocar esse equipamento lá. Mas eu acho que o highlight, como eu falei, foi o time que a gente montou, foram as pessoas que atuaram ali, é, a leveza que a gente teve durante a conferência toda, de como a gente administrava os focos de estresse ali. O Marcos Nobre, que já até participou aqui, ele mandou super bem, assim como sempre, na mixagem da transmissão, foi excelente. Então, ter essa galera no background ali, ter essa galera junto, é o que para mim é a coisa mais legal, né? De uma conferência como essa. São muitas pessoas é, vibrando na mesma frequência, todo mundo, né? Então isso é muito legal. A gente teve os dois técnicos que cuidaram dos palcos laterais. Os palcos laterais eles funcionavam na hora dos intervalos do palco principal. Então as sessões de banda aconteciam no palco principal e os palcos laterais, enquanto estava nos intervalos, os palcos laterais tinham sessões de pregação e tal. Quem cuidou desses palcos laterais foram os técnicos que atuam na Zion, que é a igreja do pastor Teófilo, que tá junto ali também. Então, é, eu acabo escolhendo esse time, né? Eu sou o coordenador, e eu coloquei justamente essas pessoas-chave em cada ponto, justamente pela facilidade de comunicação que essas pessoas vão ter junto com as pessoas que estão organizando o evento. Então, eu acho que o maior acerto que a gente teve esse ano foi justamente no time que a gente montou e o resultado que a gente atingiu ele é determinado, na minha opinião, por conta desse time, não por conta do equipamento que a gente usou, embora a gente tenha usado um equipamento muito bom, e o meu vídeo que eu lancei lá no canal fala muito mais a respeito disso do que da equipe que a gente estava lá, mas se a gente tem um pouco mais de tempo para falar a respeito da conferência, como aqui nesse podcast, eu quero dar os louros e colocar a ênfase justamente no time que a gente montou lá. Pelo que eu acompanho do Dunamis, não só no áudio, mas em todas as outras áreas também, a equipe são sempre pessoas top de linha que estão entre os melhores do Brasil, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Como você falou, né? Total. O equipamento é muito importante, claro, porque se não tiver equipamento bom, né, a qualidade não Sim, vai ser tão boa. Mas as pessoas que operam, né, mesmo exato. com equipamento que talvez não sejam tão bom, conseguem tirar um bom proveito, né? Exatamente. E a gente só tem um equipamento bom porque tem pessoas que escolhem o equipamento bom para usar, para ser E, usado, sabe? e que sabem operar, Então, né? exatamente. Então, assim, é gente, a gente trabalhando ali, inclusive na parte do áudio ali, um ponto importantíssimo foi o Isaac, que é o cara da Loudness. A Loudness foi a empresa que a gente contratou para fornecer os equipamentos, mas a gente já teve outras experiências com outras locadoras e que foram boas experiências, mas essa experiência, na minha opinião, ela foi uma das melhores experiências que a gente já teve por conta justamente do Isaac, que era o coordenador, o responsável lá, que pensou na arquitetura toda dos equipamentos, das ligações, que é o cara que estava ali para auxiliar a gente, né? Então, mais uma vez, highlight, foco nas pessoas que estavam trampando.
E você estava lá como coordenador, né, coordenando toda essa parte de áudio, mas você também estava operando o PA ali na parte das bandas, né? Sim, Como que fica sua cabeça nesses momentos? Porque você já tem a tensão de estar operando ali, né, fazendo as bandas, para que tudo soe bem. Mas ao mesmo boa. tempo você sabe que tem toda uma equipe por trás trabalhando, às vezes acontecendo algum problema. Como que você lida com tudo isso? É uma boa pergunta. Há 2 anos atrás, na conferência de 2022, eu e na conferência de 2022, isso. Eu não operei, eu só coordenei. E aí, eh, aí vários motivos para isso, mas na época a gente também eu tinha um time bacana, assim, na época, mas principalmente no palco eu não tinha ninguém que tivesse tanta familiaridade com as pessoas no palco e eu acabei escolhendo ficar no palco, não operando, mas coordenando mesmo, fazendo a parte de coordenação de palco na conferência de 2022. Eh, por conta disso, a gente, outros problemas que aconteceram no PA, eu acabei tendo que administrar também. E eu acho que foi mais difícil administrar esses problemas do PA do que os problemas de palco. No ano seguinte, ou seja, ano passado, eu dei essa incumbência tanto para o Éder quanto para o Tebas, que já caminhavam junto com o pessoal do Dunas, o pessoal da Zion, que é quem está à frente do projeto, né? E aí falei para eles, falei, caras, eu preciso de duas pessoas chave. Uma pessoa que vai ficar no palco e outra pessoa que vai ficar no PA. Se eu tiver que escolher, eu vou ficar no PA, porque eu gosto mais, começa por aí, e eu talvez eu tenha mais é, é, autoridade, propriedade para falar a respeito do PA do que na época eles tinham. E acabei escolhendo fazer isso. A gente teve vários problemas por conta disso ano passado. E aí volta no que eu acabei de falar, né? A gente foi azeitando, a gente foi ajeitando esses problemas e esse ano a gente conseguiu ter um resultado mais bacana por conta desse time que a gente montou. Então, eu tô lá no PA, alguns problemas acabam chegando para mim ali, só que esse ano eu sempre fiquei apontando, ó, resolve esse problema com fulano, resolve esse problema com ciclano, que a gente montou uma equipe para isso, né? Então, acaba que eu recebo a notícia por conta do histórico, porque as pessoas vinham falar para mim e eu acabava resolvendo isso no passado, mas esse ano, por conta desse time que a gente montou, eu acabei apontando para as pessoas que iam resolver os problemas e funcionou super bem, foi ótimo. Não teve nenhum problema que eu não consegui apontar para alguém que conseguiria resolver, né? Então, a intenção, há alguns anos atrás, quando eu comecei a entender que eu seria uma espécie de coordenador de algum projeto, eu entendi que a grande beleza e a grande sacada do sucesso nesse ponto é montar um time que consiga resolver os problemas além de você, né? Então, acho que o, a centralização é um grande problema, porque você acaba absorvendo todos os problemas e resolvendo todos os problemas, que acaba fazendo bem pro ego, de repente, dependendo de quem for. Só que eu não acredito que isso é o saudável para mim, para minha Aham. vida. Então eu tento dar margem para isso aí escoar em outras, em outras pessoas e diluir um pouco, né? Saber delegar, né? Saber delegar, saber instruir também, porque muitas vezes as pessoas só delegam, mas não instruem de como resolver o problema, né? Então, se eu sei resolver um problema, eu delego esse problema, mas eu instruo como resolver esse problema, né? Então, tipo, cara, vai acontecer isso. Quando acontecer isso, você vai fazer isso. Beleza? Beleza. E aí, quando acontece o problema, a chance daquela pessoa acertar a resolução na resolução é muito maior do que simplesmente você falar, ó, resolve esse BO. Só que a pessoa nunca teve esse tipo de problema, nunca teve que lidar com esse tipo de problema, e acaba que ela pode saber lidar com aquele problema, mas na maioria das vezes não. Então,
eu acho que a beleza tá justamente em você saber delegar, mas também instruir de como resolver os problemas, né. E teve algum problema aí, um problemão, um BOzão que deu que você pode compartilhar com a gente? Cara, esse ano, será que eu posso compartilhar? Ah, O acredito que Marcos, sim. o Marcos falou que deu um problema lá no começo da transmissão, que ele teve que reiniciar lá, enfim, É, ele compartilhou isso já. mas isso não é um problemão. É, Pra ele é um problemão, pra mim não. Porque isso diz respeito ao universo dele ali. Tá, a gente teve um problemão esse ano, que a gente tinha tempo suficiente pra montar o palco, montar toda a parte do palco ali em si, né, a estrutura do palco, a iluminação, todo o LED e tal, e a gente estava com um cronograma bem folgado pra gente conseguir passar som tranquilão e ficar bonitão para o dia seguinte. Tava tudo certo. Na madrugada da quarta-feira para quinta-feira, a gente teve uma estrutura, um problema na estrutura do palco, e isso atrasou muito, muito mesmo. A gente ia começar a montar a parte do áudio, do palco do áudio, às 10 da manhã. E a gente começou a montar a parte do áudio às 6 da tarde. nossa, E, e eu considero isso um problemão, por quê? Porque, como eu acabei de falar, uma, um, um evento como esse, uma realidade como essa, ela acontece uma vez por ano. Eu tenho uma vez por ano aquela estrutura com aquele equipamento, daquele tamanho. Quanto mais tempo eu tenho para me familiarizar com essa situação toda, mais acertos eu vou ter e menos erros. Então, para mim, eu preciso extrair o máximo dentro do tempo que eu tenho. Então, se eu tenho tempo ali sei lá, da 2 da tarde até as 10 da noite para passar som, eu vou passar som das 2 da tarde até as 10 da noite. E eu vou ficar falando para as bandas: toca aí, baterista, faz um groove, guitarrista, vem. Porque eu preciso me familiarizar com essa realidade toda. É, volto a dizer, eu tenho isso uma vez por ano. Se eu tenho. Isso eu tenho uma vez por ano. Aquela mesa gigante, com aquele PA gigante, naquela acústica, naquele tamanho de palco, eu só tenho uma vez por ano. Então eu preciso me familiarizar com isso. E eu preciso de tempo para isso. Se eu não tenho esse tempo, provavelmente o resultado do meu desempenho ele vai ter esse gargalo também, né? E aí a gente teve esse gargalo. E a gente teve que começar a passar som tipo 8 da noite e parar às 10 da noite. Então a gente teve pouquíssimo tempo de passagem de som. E isso acaba prejudicando todo o resto, né? Beleza, a gente conseguiu entregar, tá, o palco tá montado, o som tá montado, não teve um problema na hora do evento, não teve nenhum problema na hora do evento. Só que o resultado final ele vai ser determinado pelo tempo que eu tive para fazer todo o setup e coisa e tal. E a gente teve um probleminha, que não é um problemão, que na minha opinião é decorrente desse problemão. No primeiro dia a gente estava fazendo todo o processamento dos plugins, é, dos plugins que a gente estava usando, tanto para PA quanto para monitor, a gente estava fazendo com um protocolo da mesa lá. Protocolo Waves, SoundGrid. E aí, porque a gente não teve tempo suficiente para testar e bater as coisas certinho, a gente teve alguns problemas com pequenas falhazinhas no áudio, que a gente chama de glitch, por conta do sample rate, por conta é, do jeito que o áudio estava sendo encaminhado ali uhum. digitalmente. E a gente teve que fazer uma mudança da primeira sessão para a segunda sessão, que na minha opinião era uma mudança extremamente perigosa, porque a gente não tinha testado essa mudança e a gente não tinha tempo para testar. Era tipo, vai e vai. E graças a Deus deu certo, mas poderia ter sido algo ruim. Poderia ter sido um Aí problemão. poderia ter sido um problemão, entendeu? Então, assim, esse problemão causou um probleminha que poderia ter causado um problema maior, né? Então, assim, não teve nenhum problemaço dentro do áudio, mas eu acho que as tretas maiores
que eu tenho que lidar nesse tipo de coordenação é quando que a galera vai comer direitinho, o quanto de descanso que a galera vai ter. Eu acho É que importante, é importante. os meus estresses eles são maiores nesse quesito, sabe? Porque isso também vai determinar o quão motivado e o quão focado o cara tá na operação, né? Se ele Aham. descansou pouco, o foco dele vai estar mais disperso, né? É. E você chega a passar o som com todas as bandas que vão participar? Então, esse é um ponto que na conferência a gente nunca consegue. Principalmente com bandas que vêm de fora, né, que não são da Uhum. casa, que entre aspas, da casa, porque lá a gente tem o Dunamis Music que toca, a gente tem o Altomonte, que é o pessoal da Zion que toca, e com essa galera eu posso ter mais tempo, porque eles já estão aqui, já tá tudo certo. Mas quando é um artista de fora que vem, que não faz parte ali desse contexto da conferência, do universo Dunamis ali, aí é mais difícil, porque o artista às vezes tá fazendo show no dia anterior, ele não consegue passar no dia anterior, e as conferências, elas são o dia corrido inteiro. Então o que a gente consegue fazer é, no intervalo de uma sessão para outra, monta a banda, faz uma passagem de som ali nos fones, e eu levanto o som meio que nos fones ali, e na hora da primeira música é ajuste fino ali do som, o que não é o ideal, mas acaba rolando e a gente tá conseguindo atingir algum resultado interessante aí. É, legal. E aí, como você tinha falado, né, uma das coisas mais importantes são as pessoas que trabalham ali, que operam, né? Mas a gente, na maioria das igrejas, né, a gente trabalha com voluntários que muitas vezes não são capacitados tecnicamente, porque não pararam para estudar isso, não trabalham com isso profissionalmente, né? Que você considera que é essencial, né, para um voluntário que atua, né, como técnico de áudio na sua igreja, que opera ali fazendo mixagem, que ele precisa desenvolver para poder fazer uma boa mixagem nas igrejas, né? Tá. Bom, a primeira coisa é criar referência. Eu acho que depois de alguns anos na estrada aí, dando workshops e tentando capacitar voluntários, a maior dificuldade que a galera tem é saber ouvir. É. É saber entender o som. Entender aonde que ele quer chegar. E isso por conta de falta de referência. Porque o cara, ele não ouve tanta música assim, ele não ouve com uma escuta ativa a o o som, música no geral. Então isso pra mim é o maior problema, definitivamente. E é nítido essa diferença quando você pega, por exemplo, um músico da igreja que ele começa a gostar de áudio, que ele começa a querer se envolver com áudio, e aí você vê que o cara mixa muito melhor do que o técnico que tá lá há 10 anos na igreja, né. Por quê? Porque o músico, ele gosta de ouvir música. Ele tem uma referência na cabeça dele, musical, né. E eu acho que o maior desafio para as igrejas, assim, falando do voluntariado, é justamente a galera que trabalha que quer se voluntariar na técnica, entender que o som não é só técnica, é muito mais uma questão artística do que técnica. Porque às vezes o cara manja tudo, ele sabe dos filtros, ele sabe do plugin, ele sabe como fazer toda a estrutura, passar os cabos e blá blá blá, só que o cara não sabe ouvir. E aí, cara, isso não adianta nada. Não adianta nada, né? Então, acho que talvez o maior conselho que eu posso dar para as pessoas, assim, que estão assistindo, é se você é voluntário de som na sua igreja, você tem que ouvir muita música. Muita. E ouvir música prestando atenção. Eu preciso prestar atenção. Qual é o som que eu quero tirar? Ah, esse som dessa banda aqui eu gosto e tal. Então, para e ouve esse som de forma ativa, né? Eu falo que a escuta ativa é prestando atenção nos timbres, prestando atenção nos volumes. A gente estava conversando aqui no estúdio agorinha há pouco a respeito disso. Que o maior erro que a galera tem, que a galera comete quando tá mixando, é a voz tá lá em cima, lá no alto, e os instrumentos super baixos. E isso é por conta da galera não criar referência, de não entender como
se mixar, como deve ser uma música mixada, né? Então, isso é a coisa mais importante, cara. Antes de saber o plugin, antes de saber qual é o microfone, cara, você precisa escutar a música. Se você não escutar a música, não adianta nada. O que você vai fazer aí não vai valer de nada. É. E aí você tem digamos, um framework, assim, digamos que você vai dar uma mentoria, você vai treinar um voluntário que quer aprender, né, que beleza, vamos entender que ele já entende essa questão da percepção auditiva, que ele já sabe ouvir, mas a partir disso, o que ele precisa aprender para fazer uma boa imagem? Aí, falando da parte técnica mesmo, aprender sobre equalização, sobre compressão, enfim. Tá. Só um minutinho. Mano, se vocês quiserem entrar, pode entrar. Fica à vontade aí. É que tem a galera que tá no fluxo aqui do estúdio. Eu falei, mano, Pode seguir. trampa aí, vamos aí. Cara, eu acho que a gente, justamente a respeito dessa conversa que a gente tava tendo agora há pouco no estúdio, 70% da mixagem, na minha opinião, ela tá no volume. Se você sabe, e aí vem com a referência que eu acabei de falar, né? Então, se você sabe bem o que tá sendo arranjado ali na questão musical, né? Então, vamos supor que a gente tem uma banda padrão, worship padrão, assim. Batera, baixo, uma guitarra, um teclado, talvez um violão, 2 vozes, por exemplo. E o VS, né? Se você entende um pouco dessa realidade ali, do que está sendo colocado para você como arranjo musical, você já vai ter uma ideia da onde tem que estar cada coisa na mixagem. Isso é volume. Quem determina isso é volume. Nos meus workshops eu falo que a mixagem ela tem 5 pilares, né? O primeiro pilar é o volume. Então, talvez o mais importante é você saber colocar as coisas no lugar devido. Para isso, você vai ter que escutar bastante música, para você entender. O segundo pilar é panorama. Então, dentro desse palco, que eu chamo de palco sonoro, aonde vão estar cada coisa? Beleza, a gente tem o teclado, ele é estéreo. Será que o pandeiro está aberto? Guitarra, mesma coisa. Ou se eu quero posicionar a guitarra de um lado, do outro. Isso é muito importante. Depois vem o espectro, equalização. Às vezes tem coisa que está embolando, que você vai ter que filtrar. Então, corte de grave, não negligencie corte de grave. Faz um corte de grave bem feito na sua mix, que você vai ver que um monte de coisa vai começar a desembolar aí, principalmente nas regiões de médios graves ali. Dinâmica, que você vai precisar usar compressores, só que isso aí já tá lá no fim de prioridade, na minha opinião, tá? Do básico, da mixagem básica, né? Então, trabalhar bem a dinâmica, principalmente entender a dinâmica daquela música, do arranjo que está sendo proposto ali. E aí, o uso de efeitos é a última coisa que você vai se preocupar. Depois que tiver tudo bonitão, corte de grave bem feito, uma equalização bonitinha, uma compressão segurando a dinâmica, não comprima tanto as coisas, não precisa, meu pessoal, comprimir tanto. A gente vai comprimir em camadas, pouquinho em pouquinho, vai construindo essa compressão até chegar no seu master, mas não precisa comprimir pra caramba, que tá tudo, você não tá respirando nada. Então comprime um pouquinho, isso é minha opinião, tá? Comprime um pouquinho das coisas e aí no final você vai ter um resultado mais dinâmico, mais bonito e também não precisa colocar tanto reverb nas coisas, a galera usa uns reverbs com muito agudo também, segura a mão nesse agudo aí do reverb, que você vai ter um resultado bacana. Mas volto a dizer, a coisa mais importante é você treinar essa orelhinha aí, bicho. Porque se não treinar o ouvido, se você não souber ouvir, não adianta nada. Você vai estudar, estudar, estudar e não vai dar em nada. Na minha opinião, qual é o melhor jeito de você estudar? Qual a melhor forma para você colocar em prática o que você está começando a almejar? Baixa um programa, uma DAW aí no seu computador. Aconselho o Reaper, porque você tem um tempo que você pode usar ele de graça, que já tem várias ferramentas. Baixa o Reaper, tem tudo que você precisa saber do Reaper, tem no YouTube. Como criar um canal,
como importar uma track, como cortar um canal, sei lá. E faça experimentos. Porque qual que é o grande problema do voluntariado? É que ele tem acesso àquele equipamento só de domingo. Uhum. E aí, como é que você vai estudar? Se você não tem tempo. Se a banda chega em cima da hora do culto, você não tem tempo para estudar. Então, estude de um outro jeito, em uma outra ferramenta. Porque, na real, as ferramentas elas são as mesmas. Um equalizador, ele é o mesmo equalizador no Reaper, do Pro Tools e na mesa. A atuação dele vai ser um pouco diferente, mas as ferramentas que as outras ferramentas te disponibilizam são as mesmas. O equalizador vai ter um corte de grave, corta o grave, ouve o que está acontecendo, ouve até onde aquele corte está atuando, o quanto isso vai te prejudicar ou não. Faça experimentos na sua casa, estude ouvindo as coisas, né? Adquira um bom fone de ouvido. Talvez seja um dos melhores conselhos que eu posso dar aqui nesse podcast. Adquira um bom fone de ouvido, tá? Se você não sabe qual fone de ouvido adquirir, chama nós no direct aí, eu te dou uma lista de fones legais, de acordo com o seu budget, porque se você não tiver um bom fone de ouvido, você não vai também, tudo que você vai estar ouvindo vai estar mentiroso, então não adianta nada. Então, são algumas ferramentas que a gente pode ir adquirindo ao longo da trajetória que vão facilitar a nossa vida, né? Mas a principal ferramenta é o seu ouvido. E Sim. depois do seu ouvido, é aonde você está ouvindo. Então, um fone de ouvido ou uma caixa de som fidedigna é muito importante, porque senão você está ali mexendo e é uma grande mentira. Né? E esses pilares, né, que você falou, esses princípios, né, a gente pode chamar assim, eles valem para qualquer lugar que você for mixar, seja um PA, Total, seja no computador, no ADAW, né, fazer um streaming, exatamente. né. Se você está mixando para monitor, você vai usar essas ferramentas. Se está mixando para PA, você vai usar as mesmas ferramentas. No estúdio, as mesmas ferramentas. Se vai captando, você vai usar as mesmas ferramentas. As ferramentas elas são as mesmas. A galera tende a setorizar, assim, aonde que vai usar cada coisa, mas é tudo a mesma coisa, bicho. O cara que sabe mixar bem um PA, ele vai saber mixar bem um fone, que ele vai saber mixar bem no estúdio. Talvez ele vai precisar de um tempo para se familiarizar com ferramentas específicas de cada realidade. Tipo, vamos supor que o cara é do estúdio. E aí ele vai pro PA e aí ele tem ele mixa no Pro Tools e aí ele vai pro PA e vai ter uma Digico. Ele vai levar um tempo para entender o que cada botão faz ali, mas o conceito de equalização, compressão, estrutura de ganho já tá na cabeça desse cara. Uhum. Então ele vai gastar pouco tempo para entender ali. E é uma pergunta que me fazem direto, né? Nossa, como é que se lida com um monte de mesa diferente? Assim, cara, são mesas que têm as mesmas ferramentas. Botão de estrutura de ganho, corte de frequência, equalizadores, compressores, efeitos. É tudo a mesma coisa, bicho. Só precisa Tá achar onde ligado? tá, né, mas tem lá. Eu só preciso saber onde tá. E aí, pra isso, vai a humildade de chegar e perguntar pro coleguinha que manja da mesa: Ô, mano, aonde que eu acesso o equalizador aqui? Isso é um outro problema que a galera tem, né? Humildade. Ou não tem, na verdade. É. De chegar pro cara e falar assim: cara, eu preciso de ajuda. Não tem problema nenhum, cara. Não tem problema nenhum. Eu vejo galera da estrada aí que tá 25 anos na estrada. O cara, mano, como é que mexe nesse equalizador aqui? Qual o problema de você perguntar isso, tá ligado? Você não precisa saber de tudo. Não tem problema nenhum você não saber, tá ligado? É. E aí, para a gente partir para o final aqui, a gente, como eu falei, né, a maioria das pessoas que operam som nas igrejas são voluntários. Tem dessas pessoas que querem, né, evoluir para se tornar profissional, para chegar, né, no lugar que você chegou, por exemplo, de trabalhar com isso profissionalmente, de viajar, ou de trabalhar em estúdio mesmo. E aí, eu queria que você falasse assim, o que você acha que fez você chegar até onde você está hoje, né? Assim, quais as habilidades, características que te fizeram chegar onde você está hoje, que você pode passar para a galera que está ouvindo e que talvez queira chegar nesse lugar também? Legal, legal. Eu acho que a primeira delas foi a que eu acabei de falar, humildade. Você precisa levantar a mão e falar que você não sabe. E tá tudo bem. Alguém vai te ensinar. Se você falar, cara, como é que você. Que esse Direct Box faz? O que é isso, cara? Se você tem curiosidade e humildade, você vai muito longe.
Porque o que a maioria das pessoas tem é curiosidade, mas nem todo mundo tem humildade para ouvir e aprender com o próximo, né? Então sempre vai ter alguém que manja mais que você. Sempre vai ter. Não interessa quanto cabelo branco você já tem, quanto tempo de experiência você já tem. Alguém vai saber mais que você. E você precisa aprender, saber aprender. As pessoas não sabem aprender. Eu vejo, cara, cada vez que eu vou dar workshop, cada vez que eu vou dar um curso, eu, eu isso é reforçado pra mim. As pessoas não sabem aprender, cara. E você precisa saber aprender, você precisa ter humildade pra internalizar aquilo que o próximo tá te passando. Então, pra mim, isso é a coisa mais importante. Depois disso, é interessante sim você procurar cursos e meios para você entender os fundamentos do áudio, tá? Como o áudio se propaga, como uma onda sonora caminha através do equipamento, e com isso, para isso você vai precisar ler, você vai precisar buscar informação. Tem 2 livros que eu acho muito bons, que são em português, os 2 do Daniel Tapia. Eu tenho eles aqui, depois eu posso até mostrar para vocês agora no finalzinho, que são livros que falam muito bem, assim, na minha opinião, de como o que a gente precisa saber para entender o áudio de forma simples, simplificada, né? Tem cursos, no Brasil a gente tem cursos muito bons. Começo no merchan aqui, já fiz o merchan do Daniel, dos livros do Dani. Faço o merchan agora do, do Breda Educa Áudio. Procure saber. Lá você tem todas as informações necessárias para saber sair do zero e mixar alguma coisa. O curso do Breda é excelente. Muito em breve faremos um curso voltado, específico, voltado para as igrejas. Spoilerzinho aqui. Olha só. É, e aí, se você quiser partir para um nível além, que às vezes realmente você quer, cara, quero mudar de carreira, eu quero. Adorei esse negócio de áudio, tô muito afim de fazer. Procure o IAV. IAV, aqui em São Paulo, eles têm cursos online também, se eu não me engano. Talvez, acredito que seja a melhor escola de áudio que tem aqui no Brasil. É Você vai IAV. ter IAV, Instituto de Áudio e Vídeo, iav.com.br, você vai ter os cursos e as vagas ali, de quando que eles abrem vagas para os cursos. É o curso que eu fiz depois desse fatídico show do Djavan que eu falei para vocês que eu... que animal, como é que eu faço para ser técnico de som? Comecei a pesquisar, entendi, eu fui, até fiz faculdade dentro da área do audiovisual, assim, mas acabei saindo porque não era uma parada que eu via que eu ia evoluir dentro dessa área, e acabei procurando o curso do IAV, comecei a conversar com pessoas técnicos de som e todo mundo falava, mano, faz IAV, faz IAV, faz IAV. E acabei fazendo IAV, é muito bom, tem um curso que chama Fundamentos de Áudio e Acústica, que é um curso que vai te dar a base para você entender como que o som se propaga, como é que funciona esse rolê, e é excelente. Recomendo muito esse curso. Clareia, o diretor lá, ele é um gênio, o cara é um gênio da didática, ele explica muito bem e os professores que tem lá são muito bons. Então, tem um caminho aí a ser trilhado, mas fora isso, exercite seu ouvido e estude. Hoje, cara, no YouTube tem um monte de cara falando muita groselha, mas também tem muito cara falando muita coisa boa, assim. Eu acho que saber extrair o que tem de bom do YouTube também é uma ciência hoje em dia, né? Sim. Muito bom, Humberto. E aí, para quem quiser acompanhar você, passa suas redes sociais. Você tá agora, você não tem nenhum curso, né? Mas você tá dando Não tenho nenhum workshop, curso como tá ainda. funcionando? A minha agenda tem sido uma grande loucura ultimamente, assim. A galera tem me chamado para workshops, até uso este canal para me desculpar de muita gente que eu acabo não respondendo aí, mas de vez em quando eu abro vagas para workshops, para fazer pequenos cursos. Eu tenho um canal no YouTube que eu tento compartilhar um pouco das experiências que eu tenho tido. Humberto Dantas, é só você procurar lá, é rapidinho. Meu Instagram também eu acabo
compartilhando meu dia a dia pelo Instagram, Humberto_Dantas. Você pode acompanhar lá nos meus stories as coisas que eu tenho feito, conferências, shows e viagens e coisa e tal. Tanto no meu YouTube quanto no meu Instagram só vai ter microfone, mesa de som, caixa de som. É só isso que você vai ter. Então, a galera fala, pô, mas você não tem filho, você não compartilha nada? Não, nas minhas redes sociais eu não compartilho nada da minha família. Estou muito bem casado, tenho 2 filhos, tá tudo certo, mas lá eu não vou compartilhar. Vai ser só mesa de som, microfone, então se é isso que você vai querer ver, é isso que vai ter lá. E também, se você quiser qualquer dia fazer uma visita e ver um pouco do nosso dia a dia, a maior parte dos domingos, eu tô lá na Zion Church, que é a igreja onde eu trabalho majoritariamente. Eu ia perguntar, você tá lá na Zion ainda, né? Eu tenho outras igrejas que eu atendo também, de domingo, tem algumas igrejas que eu tenho atendido, principalmente nessa parte de gestão de áudio, mas a Zion é a que eu mais vou e a que mais gera demanda ali. Então, se você quiser um dia conhecer lá o espaço, me dá um toque no Instagram, me fala que domingo que você vai, a gente se encontra lá, bate um papo e tá tudo certo. Me chamem no direct aí. A galera eu tava falando agora há pouco também pra galera aqui do estúdio, que às vezes tem uma galera meio sem noção que me chama no direct, assim, me manda áudio, nem se apresenta. Provavelmente eu não vou te responder, mas se você se apresentar direitinho, pô, mano, meu nome é fulano, eu sou da igreja tal, eu vou ter o maior prazer em te responder e a gente vai trocar uma ideia, tá tudo certo. Muito bom. E lá no seu YouTube tem bastante vídeo legal, né? Pra quem gosta de backstage, gosta de ver, né, por trás ali o que tá acontecendo, tem bastante coisa. Exatamente. Tem até acho que do Descend, né? Tem lá no seu canal, você fez tipo um mini documentário assim, né, do Descend, né? A gente fez um mini doc lá no Descend, acabou que foi muito corrido, eu deixei de mostrar muita coisa que rolou Uhum. lá, mas tem esse mini doc lá no Descend. Tem outras coisas, outros tours que eu faço dos eventos que eu faço, das igrejas. Tem um monte de coisa lá. Vou dar uma fuçada lá que entretenimento vai ter. Agora, É. conhecimento eu já não sei, mas entretenimento vai rolar. Não, mas pra quem gosta é muito bom. Inclusive, quem quiser ver É, o do Numbscon agora, né? Que você gravou lá mostrando sim. a estrutura, tem lá no canal também. Lá a É gente bem fez legal, de né? forma bem detalhada dessa vez, Sim, isso. ficou bem legal. Humberto, queria te agradecer novamente, né, por esse tempo aqui, por esse papo. Tenho certeza que inspirou muita gente, né? Deu pra gente conhecer mais a sua história, conhecer um pouco mais a sua cabeça aí na questão da mixagem, de como que você trabalha. Então, obrigado mesmo por esse tempo aí, tá? Tamo junto, cara. Obrigado você pelo convite. Prazer sempre compartilhar um pouco do que Deus tem colocado aí sobre as minhas mãos, na minha mordomia aí. Seguimos tentando fazer de forma excelente e tentando honrar isso que ele tem colocado nas minhas mãos. Mas gratidão enorme pelo espaço aqui que você abriu e tem aberto para outros profissionais, outras pessoas que têm vivido essa jornada, inclusive junto comigo, né? Parabéns pela iniciativa. Espero que isso possa falar de alguma forma no seu coração e te inspirar também para fazer melhorar o som e o seu serviço no reino de Deus. Com certeza. E para você que acompanhou a gente até aqui, compartilha esse episódio com seus amigos, com a galera do backstage, a galera do áudio, né? Que o Humberto que é uma grande referência no nosso meio cristão na área do áudio. Então compartilha com a galera, se inscreve no canal e até o próximo episódio.